Olá, povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja em vosso coração. Mais uma vez, eu, Pastor Medeiros, dei uma sumida aí no canal, mas estamos de volta, devido à correria, mas graças a Deus estamos de volta e você não vai ficar sem vídeo aí na semana. E hoje preparei mais um esboço de pregação contendo 4 tópicos completinho. Tem o tema da mensagem, a introdução, um contexto histórico, 4 tópicos já com 4 aplicações pessoais e a conclusão. E olha o tema que eu preparei hoje para vocês. Tema: a porta que Deus abre, baseado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e venha fazer parte desta família, compartilhe esse vídeo, curte e deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo para vermos onde está alcançando o nosso trabalho. Sem mais enrolação, vamos diretamente para a tela do nosso computador, acompanha aí, passo a passo. Bom, voltando para a tela então do nosso computador, tema da mensagem: a porta que Deus abre. Texto base, Apocalipse, capítulo 3, verso de número 8, está escrito assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Partindo para a introdução. Vivemos em um mundo onde portas se abrem e se fecham constantemente. Portas representam oportunidades, acessos, direções e propósito. Mas há uma porta especial, a porta que Deus abre. Essa ninguém pode fechar. Nesse texto, Cristo fala à igreja de Filadélfia, elogiando-a por sua fidelidade e assegurando-lhe que uma porta foi aberta por ele. Após uma pequena introdução, faz aí um pequeno contexto histórico, bem rápido. Diz assim: a cidade de Filadélfia era uma cidade estratégica da Ásia Menor, situada em uma rota comercial importante. Era conhecida como a Porta do Oriente. A igreja ali era pequena, mas fiel, e sofria oposição dos judeus locais. Jesus não traz nenhuma repreensão, apenas encorajamento. Ele apresenta a porta aberta como símbolo de oportunidade, missão e promessa de vida. Então você observou que faz-se a leitura do texto, depois que você lê o texto, você apresenta a temática para o seu ouvinte, faz uma pequena introdução rápida, depois um pequeno contexto histórico e você já vai partir então para os tópicos da mensagem. Vamos lá então, sem perca de tempo, para o primeiro tópico desse esboço. Ponto de número 1. Deus conhece nossas obras e limitações. Lá no versículo 8, conheço as tuas obras, tendo pouca força, diz o Senhor Jesus. Ou seja, ele conhece as obras e também as nossas limitações. Está dizendo que ele falou assim: conheço as tuas obras, tendo pouca força. Então, ao mesmo tempo que ele conhece as obras, conhece também a limitação da igreja. Olha só, Deus não despreza os pequenos começos, nem os fracos em força. Deixei duas referências para você ler na sua casa. Zacarias capítulo 4, verso 10. Depois você lê também Isaías capítulo 40, versículo 29. Acrescenta aí nesse primeiro tópico dessa mensagem. Olha só uma lição espiritual. Deus valoriza a fidelidade acima do tamanho ou poder. Uma aplicação pessoal. Mesmo com limitações, se permanecermos fiéis, Deus age a nosso favor. Então esse primeiro tópico eu abordei o quê? Deus conhece as nossas obras e nossas limitações. E Jesus conhecia as obras que a igreja de Filadélfia fazia e também as suas limitações. Estava com pouca força. Porém, para Deus não importa se a questão de força, se está forte, se está fraco. O mais importante, dependente das limitações, das fraquezas, é manter-se fiel ao teu nome. Então Jesus elogia esta igreja. Conheço as tuas obras e vejo que tem tido pouca força, mas você, se continuar lendo o texto, diz: porém, o que chamou a atenção do Senhor Jesus é que a igreja não negou o seu nome, não negou a fé. Isso é o mais importante que o ser humano pode carregar como cristão. Talvez estou falando com alguém que está com pouca força, Talvez sem força que você achava que necessitava para continuar a caminhada, mas se você, mesmo com pouca força, talvez você queria fazer muito mais na obra de Deus, mas você não tem encontrado condições e se sente com muita fraqueza. Mas se você manter-se fiel, independente de toda circunstância que talvez arrancou um pouco da sua força, mas se você não negar o nome de Cristo,
Isso vale mais do que uma pessoa estar totalmente com força, com poder, né? Está num nível muito elevado, mas que adianta, como diz a Bíblia Sagrada, a pessoa ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua salvação. São pessoas que negam o nome de Cristo. Então, Deus conhece as nossas obras e as nossas limitações. E olha só a aplicação pessoal que eu já falei, vou repetir, mesmo com limitações, se permanecermos fiéis, Deus age ao nosso favor, tá? É o primeiro ponto que é bem resumido, tá? Mas tenho certeza que vai te ajudar você a acrescentar aí nesse texto que você escolheu para preparar o seu esboço. Vamos partir para o tópico de número 2. Ponto 2. A porta que Deus abre é exclusiva e soberana. No verso 8 ainda continua dizendo, né? Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Por quê? Porque ela é exclusiva e soberana, né? Quando Deus decide abrir algo, seja um ministério, oportunidade, livramento ou direção, nenhum homem, sistema ou inimigo pode impedir. Isso aqui é muito interessante. Deixei um ponto de referência para você ler na sua casa. Livro do profeta Isaías, capítulo 22, o verso também 22. Depois você lê com atenção e encaixa aí nesse segundo tópico. Uma lição espiritual que você pode abordar. O controle está nas mãos do Senhor, não nos das circunstâncias. E uma aplicação espiritual. Confie na direção de Deus, mesmo quando portas humanas se fecharem. Ou seja, a porta que Deus abre, ela é exclusiva e soberana. E quando Deus abre a porta, não existe homem, não existe sistema, não existe demônios que têm poder de fechar a porta que Deus abriu. Quando eu falo de porta, não me refiro apenas a uma porta de emprego. Portas em gerais, a porta do casamento bem-sucedido, uma porta ministerial e assim sucessivamente. Se Deus abriu essa grande porta para você, permaneça dentro dela. Descansa o teu coração, sabemos que oposições se levantarão contra essa porta aberta para que ela venha se fechar. Mas se foi Deus que abriu essa porta de casamento, desse relacionamento, na sua vida financeira, sua vida até mesmo emocional, e até mesmo a sua vida ministerial, descansa o teu coração. Talvez estou falando com alguém que está sofrendo muitas oposições, estão tentando fechar essa porta, mas se foi Deus que abriu, ela é exclusiva e soberana, porque foi Ele mesmo que abriu. Né? Olha aqui, diz o versículo 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Então toma posse desta palavra. Vamos partir para ponto de número 3 e penúltimo ponto. Ponto de número 3. A fidelidade à palavra mantém a porta aberta. Aqui existe uma condição. O verso 8 ainda continua. Guardaste a minha palavra. Deixei aqui uma referência em Salmos 119, versículo 11, que lá diz, guardei a minha palavra no coração, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Uma outra referência no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, depois você lê. Deus honra os que guardam e obedecem sua palavra. Uma lição espiritual. A fidelidade à palavra é chave para permanecermos em aliança com Deus. Uma aplicação pessoal. Examine sua vida. Você tem guardado a palavra ou apenas ouvido? Olha a diferença em ouvir a palavra e guardar. Então esse tópico de número 3, a fidelidade à palavra, ela mantém a porta aberta. Por que a porta que Deus abriu para a igreja de Filadélfia, ela manteve-se aberta? Porque os cristãos ali da igreja de Filadélfia, eles mantêm a fidelidade à palavra de Deus, obediente à sua palavra. E quando a gente somos obedientes, permanecemos fiéis à sua palavra, a porta permanece aberta. Mas quando a gente desobedece, corremos o risco dessa porta que o próprio Deus abriu se fechar. Então olha a importância em vivermos e praticarmos, guardar a palavra na tábua do nosso coração para não pecarmos contra o Senhor, como deixei no Salmo 119, versículo de número 11, tá bom? Lembrando a você que cada tópico aqui já é o terceiro, vamos para o quarto e último. Cada tópico você pode, claro, fica à vontade para você ampliar, acrescentar mais textos bíblicos aí, tá bom? Aqui é apenas uma forma de te motivar, sabe? Não diz aquele ditado, tem gente que só pega um empurrãozinho. Talvez você ficou sem ideia nenhuma como tirar uma mensagem aqui de Apocalipse 3 e 8, mas esse pequeno texto aqui, bem simples, esse esboço, com certeza vai ampliar o seu entendimento e vai dar aquela mensagem que eu tenho certeza, já estou imaginando Deus te usando lá. Vamos lá? Vamos partir então para o último ponto desse esboço. Ponto de número 4. Não negar o nome de Cristo é evidência de fé verdadeira.
Continuando aí no versículo 8. E não negaste o meu nome. O próprio Senhor Jesus reconheceu isso na igreja de Filadélfia. Em meio à perseguição, a igreja de Filadélfia se manteve firme. Depois você leia uma referência que eu coloquei aqui, Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33, para você acrescentar aí sobre esse ponto aqui. Uma lição espiritual. Confessar a Cristo com coragem revela uma fé autêntica e poderosa. Uma aplicação pessoal. Seja um cristão corajoso, não apenas no templo, mas no trabalho, na família e na sociedade. Olha só a importância de não negar o nome de Cristo. O Senhor Jesus confirmou, e não negaste o meu nome. Ou seja, não negar o nome de Cristo é uma evidência de fé verdadeira. A verdadeira fé são aqueles que não negam o nome de Cristo Jesus. Porque é fácil falarmos, eu tenho fé, eu acredito, mas na hora que nós provarmos esta fé, é quando nós somos provados e aprovados por Deus, não negando o seu nome de forma alguma. Por exemplo, posso usar aqui um exemplo do Antigo Testamento, que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram o nome de Deus, não se prostraram diante daquela imagem de escultura, e Deus o exaltou de uma forma tão tremenda, que quando foram lançados na fornalha de fogo, o Senhor Jesus, de uma forma teofânica, apareceu na fornalha, nem cheiro de fumaça ficaram nas suas vestes, porque de fato eles provaram uma fé verdadeira, uma evidência de fé verdadeira. Amém? Vamos então fazer uma conclusão, para nós terminarmos. Conclusão. A mensagem à igreja de Filadélfia nos lembra que Deus abre portas que ninguém pode fechar. Essas portas podem ser espirituais, ministeriais, relacionais ou profissionais. O importante é que sejam abertas por Ele. A nossa parte é permanecer fiéis, guardar sua palavra, não negar seu nome e confiar que mesmo com pouca força, a sua graça é suficiente. Olha aqui um desafio final deixei. Qual porta Deus está abrindo diante de você hoje? Você está pronto para entrar por ela com fé, obediência e confiança? Olha só que conclusão poderosa. Amém, queridos? Que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Vou deixar aqui no card mais um esboço de pregação. Depois desse vídeo, clica aqui nesse vídeo. É um novo esboço, com certeza tem variedades de novos esboços no nosso canal. Entra aí em cada um desses vídeos, com certeza você vai ter muitas mensagens para você ministrar, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, claro, se o nosso Deus permitir. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.